Bom, recentemente o IBAMA concedeu a licença para que o Senai Easy opere uma planta de aerogerador no mar. Me parece que foi essa primeira licença, inclusive, isso tem uma importância muito grande para essa pesquisa que deve estar relacionada, inclusive, com esse projeto Bravo. Qual papel vai ter isso no desenvolvimento de energia renovável no Estado? Isso foi um marco gigantesco para o Brasil, não só para o nosso instituto, né, que reconhece o trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2012, quando eu comentei com vocês das medições. Essa parte do levantamento ambiental começou lá em 21, quando a gente sonhou em ter uma área de testes. E por que a gente sonhou com o desenvolvimento de uma área de teste e está concebendo ela, né, dentro desse projeto de possibilitar a implantação de até 2 aerogeradores no mar? Quem tiver aí nascido até 88, 90, vai recordar que o setor eólico no Rio Grande do Norte começou em 2001 com a divulgação do Atlas Eólico feito pela COSER Neoenergia através de um projeto de P&D, semelhante aos que a gente fez aqui com o governo do Estado, que fizemos o Atlas, recentemente até lançamos a plataforma de energias do Estado, né, em parceria com o Sistema Fiern, com o Senai, e através dessa iniciativa de mapear e divulgar o potencial de vento que o Estado tinha, viabilizou a criação de alguns projetos. E aqui, no estado do Rio Grande do Norte, a gente teve um projeto piloto da Petrobras, na praia de Soledade, em Macau, eram 3 aerogeradores, 3 maquininhas Vobem Enercon de 600 kW. E por conta dessa iniciativa de começar a desbravar, logo depois vem Rio do Fogo, que começou a ser implantado, depois vem Alegria, os projetos do Proinfra. Por conta desse arranjo, desse ecossistema, hoje o Estado representa aí 30% da matriz eólica brasileira. A ideia de conceber uma área para testes, né, que a gente conseguiu a licença ambiental como marco para o Brasil, é exatamente essa, é plantar uma semente para que aquilo possa servir de plataforma tecnológica para o desenvolvimento do setor. Então, assim, a gente, enquanto instituto da indústria, linkado à indústria, não posso me dar o direito de olhar para o Estado, olhar para o Brasil com um horizonte de 2 anos. Eu tenho que pensar 10 anos na frente. Então, essa iniciativa ela começou lá atrás, com o levantamento dos primeiros dados na região ali do Porto Ilha, onde a gente identificou a possibilidade de ter um campo onde a gente pudesse testar e desenvolver tecnologia. E esse projeto piloto ao qual a gente teve a licença ambiental, ele vai servir para que empresas como empresas construtoras potiguares, como a 2A, possam desenvolver tecnologia e testar no ambiente de relevância. Então, o grande feito dessa licença é poder proporcionar a gente instalar um aerogerador desenvolvendo a cadeia de fornecedor local, ou seja, eu estou desenvolvendo a nossa indústria, e a partir disso eu consigo expandir os horizontes, estudando como fazer, podendo errar, porque é pesquisa, podendo aprender com o que foi desenvolvido naquela fase, que toda fase de pesquisa ela tem esses percalços aí pelo meio do caminho, né? E ela vai servir de base para o Brasil todo entender como é que se fiscaliza a parte ambiental, como é que se instala um aerogerador, como é que se opera, como é que se mantém, quais são as necessidades de mão de obra que nós vamos ter que formar enquanto Senai, enquanto Instituto Federal. Então, de fato, é uma grande plataforma para pensar um dos conceitos que vem sendo debatido bastante, que é o aproveitamento do nosso oceano. Quando a gente fala, aí expandindo um pouco mais, né? Quando eu falo, por exemplo, no horizonte de Amazônia Azul, só para você ter noção, Odemar, a Amazônia Azul ao qual o Estado brasileiro tem direito, ele incrementa 66% a mais no nosso território. Ou seja, pelo fato da gente ter 2 militares presentes lá em São Pedro de São Paulo, os barcos daqui podem sair de Natal e ir buscar atum lá em São Pedro de São Paulo. Porque a gente tem soberania sobre aquele espaço e pode aproveitar do ponto de vista econômico, ambiental, de forma sustentável, esse grande potencial para desenvolver o nosso estado. Então, quando eu olho para essa questão de Amazônia Azul e foco aí no caso da nossa planta piloto, isso é uma semente que vai se tornar um fruto gigantesco e quem sabe ali, 2040, a gente não tem ali 10 GB de potencial instalado também no nosso estado aqui para viabilizar a formação da cadeia produtiva, viabilizar o desenvolvimento econômico e, com certeza, poder explorar de forma ambientalmente amigável todo esse potencial que o Estado tem. Isso pode significar empregos, a presença de empresas aqui? Com certeza, com certeza. Manutenção. A estimativa é que projetos eólicos offshore, eles gerem uma quantidade de emprego muito maior. Por quê? Porque a necessidade de ter essa operação
pelo fato dele ser concentrado, é diferente de você ter um projetinho ali de 30 mega, de 100 megawatts. A gente está falando de projetos de 2 GB, de 3 gigawatts de potência instalada. Ou seja, eu tenho um aglomerado de grandes aerogeradores aí maior que 10 mega, onde vai ter necessidade de pessoas que vão trabalhar com profissões na área de aquaviários. Então, vou ter que formar mestre de máquina, mestre de convés, moço de máquina, moço de convés. Vou ter que ampliar a minha cadeia de fornecimento de serviços para essa área de suporte offshore. Eu vou ter a possibilidade de atrair grandes empresas energointensivas, como, por exemplo, a possibilidade de atrair a cadeia de hidrogênio para o nosso estado, a cadeia de produção, com a necessidade de garantir a estabilidade do sistema. Por quê? Só para você ter noção, o recurso eólico offshore ele é complementar ao recurso eólico onshore. É muito diferente do recurso, os fatores de capacidade são um pouco maiores. Então, assim, isso ajuda a, inclusive, reduzir alguns problemas que hoje ocorrem, por exemplo, como o curtailment. E aí, isso está relacionado também com o hidrogênio verde. Com essa produção ainda maior, vai ser possível ter hidrogênio verde no Rio Grande do Norte. Com certeza, eu acho que uma coisa vai puxar a outra, porque a indústria de hidrogênio é uma indústria muito energointensiva. As dificuldades hoje que a gente tem de fazer as instalações dos projetos eólicos em terra, elas têm um pouco mais de facilidade quando você vai para o mar. Por exemplo, você pode trabalhar com máquinas muito maiores, então eu não teria capacidade hoje de colocar uma máquina aqui em terra com a pá maior que 120 metros, porque eu não tenho arruamento. E no mar eu posso trabalhar com máquinas com 14 mega, já se fala em máquinas na China com 22 megawatts de potência instalada, onde o diâmetro do rotor ultrapassa 280 metros de diâmetro. Então, assim, isso é algo que não dava para passar pelas nossas estradas, mas com certeza a gente vai ter infraestrutura portuária dedicada e necessária para essas operações, e com essa possibilidade de ter a grande escalada da produção de energia e o achatamento do valor do custo dessa energia, né? O nosso estado, nos diversos estudos que a gente fez para a área de hidrogênio, seja no planejamento do Brasil, seja pensando só o estado, né, que deve ser entregue o Atlas de Hidrogênio, já dando um spoiler, acho que agora no mês de outubro ou lá em novembro, durante a COP, né, a gente fez também esse mapeamento de hidrogênio, mostra que o estado tem um dos potenciais de produzir o hidrogênio mais barato do Brasil, dada a abundância de vento e sol que a gente tem aqui. Então, assim, isso de fato pensar daqui 10 anos, daqui 15 anos, para que a gente faça o trabalho de casa de planejar. Então, na área de pesquisa e desenvolvimento, a gente está fazendo isso e, obviamente, isso encadeia com o arranjo das instituições, com a organização das legislações pertinentes, a possibilidade dos licenciamentos ambientais já terem esse planejamento prévio de tentar identificar quais são as medidas mitigadoras. Então, assim, isso ajuda, de fato, a ordenar o setor para que o setor se desenvolva, tal como foi feito, por exemplo, na modalidade de leilão, onde ali em 2009 foi feita uma organização e a partir disso o Estado passou a liderar, onde nós éramos ultrapassados pelo Ceará. Em 2009 o Ceará gerava mais que a gente. O Estado do Ceará tem um território muito maior que o nosso. Então, assim, nem por isso a gente deixou de ser líder na produção.